Muito boa tarde a toda a gente que nos acompanha pelo canal do YouTube, a todas as pessoas aqui reunidas para a segunda sessão do grupo de trabalho número 13, desse Pensamento Social, Historiografia, Problemas, Aproximações e Possibilidades. De pronto, eu, Hilton Costa, Erivan Cassiano Carvati, Arildo Arbolei, agradecemos as pessoas que submeteram trabalhos a esse grupo. Agradecemos a quem nos acompanha pela transmissão, pelo YouTube. E de pronto, explicaremos rapidamente a dinâmica. Nós hoje faremos um bloco de 3 apresentações, comentários, uma rodada de questões, e aí passaremos a um segundo grupo também com 3 trabalhos, certo? Bom, passo de pronto a palavra então ao Paulo César de Almeida Barros Lopes, com um trabalho a história da saúde vinculada ao pensamento social brasileiro sob a ótica dos carnavalescos e compositores do samba enredo da Escola de Samba São Clemente no Carnaval de 1986, Rio de Janeiro, levando a história das ciências e da saúde para além dos muros da academia. Para quem não se lembra, esse é Mais Saúde, Menos Saúva, se não salvo engano, esse era o título do samba enredo deste ano. Tá? E tinha mais coisas ali nesse título, que o título era grande, se minha memória não falha. Paulo, muito obrigado por ver o teu trabalho. Tens a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é grande, o título é grande, é gigante, né? Engraçado. O tema é Pouca Saúde, Muita Saúva, os males do Brasil são. Era o trecho do livro do Mário de Andrade, Macunaíma. Interessante. Me chamou a atenção mesmo. Meu nome é Paulo César, né, como já foi apresentado. Eu estou realizando mestrado na Fiocruz, em Ciência da História da Saúde. Também eu tenho o privilégio de ser bolsista tutor, professor tutor da Unirio, né, do EAD, no Polo de Piraí, a disciplina de Teoria da História, Historiografia Contemporânea, e vou assumir agora também Patrimônio, História e Documento. Então, é muito legal, né, poder estar aqui. Agradeço a comissão, agradeço a todos, né, por permitir apresentar um esboço do trabalho. E vamos lá, né, porque o tempo... Eu fiquei com um tempo menor, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar apresentar da melhor maneira possível. Então, como foi mencionado, o Carnaval, né, de 1986 chamou a atenção porque a São Clemente, quando ela desfilou no grupo de acesso, foi vice-campeã. E o grupo de acesso geralmente não chama muita atenção, não. Geralmente os desfiles que chamam a atenção são do grupo especial. Mas como a São Clemente é uma escola da Zona Sul, e nesse período ela começou a usar temas de crítica social, principalmente por causa do contexto que era aquela situação. Então, como eu mencionei, né, os carnavalescos tiraram esse tema do livro de Macunaíma. Então, a partir da década de 80, eles passaram a justamente fazer isso, desenvolver temas voltados para a discussão social. Ou seja, a preocupação com o povo brasileiro ficou muito evidente. E a São Clemente, não só São Clemente, também a Uniso da Tijuca, as escolas ali da Zona Norte e Zona Sul, eles tinham o hábito de fazer críticas bem pesadas, políticas e sociais. E mesmo eu sendo novo naquela época, acho que eu tinha 13 anos, eu já acompanhava tudo isso, porque eu gostava, né, do assunto. Inclusive, meu pai já tinha feito assinatura de jornal para mim. Eu já era assinante de jornal, Globo, li Jornal do Brasil. Então, assim, apesar de não entender muita coisa na época, como eu estou entendendo hoje, já era ligado às questões sociais. O mais interessante nisso é que a gente traz o mundo acadêmico e faz uma convergência para o popular, né? Junta com uma festa, né, que é muito conhecida, não só no Brasil, mas mundialmente, né? O Carnaval Carioca realmente é conhecido. Tanto é que o Carnaval Paulista ele foi formado, né, justamente com base no Carnaval Carioca. E muitos que eram daqui foram lá ajudar a montar o Carnaval Paulista, porque a minha família toda é ligada a isso. Então, eu acompanhei também essa história, né? O que nós podemos chamar atenção também? O contexto. O contexto que ficou envolvido no samba enredo era uma manifestação relacionada ao período da ditadura militar, o ano 86. Então, todos já estavam lutando por uma redemocratização.
Então, naquele período, as escolas já começaram a mostrar no carnaval esse tipo de crítica. Parecia que estava embutido, porque geralmente as pessoas que desfilam, que participam, acredito que até hoje, muitas delas não prestem atenção no enredo. Para prestar atenção no samba, mas às vezes não prestam atenção no enredo. Mesmo que tenham comentarista comentando, falando sobre o carnaval, mas as pessoas geralmente não prestam atenção nisso. Por isso que isso me chamou a atenção, né? Que nesse período, né, nesse período de transição, estava se implantando ali, né, a chamada Nova República. Então, eles procuraram ajustar o samba enredo para poder chamar essa crítica. Mas só que a crítica, ela parece que ela é curta, mas ela é muito abrangente. Eu ia até ler o samba, mas depois vocês podem jogar na internet, porque senão vai delongar mais tempo aqui. Para ver a letra, assim, detalhadamente, porque o trabalho ele vai ser submetido só vai ser publicado depois, né? Que até dezembro, né? Que a gente tem como submeter o texto completo, então ele só vai ficar disponível mais à frente. Então, depois dê uma olhada na letra do samba e retorne aqui mais ou menos o que eu vou tentar esboçar de acordo aqui com o que eu proponho colocar no trabalho de uma forma completa. Então, a finalidade do trabalho, para ser assim bem objetivo, extrair de forma simples a história da historiografia relacionada às pandemias, problemas no sistema de saúde, escrita da história sobre saúde, debates sobre o sistema de saúde, sobre HIV, discussões sobre sanitarismo. E também o Paulo, né, eu não gravei o sobrenome do Paulo, que falou sobre o Urupês, fugiu do sobrenome dele, que não dá para ver aqui. Eu fiquei prestando atenção na parte dele, eu aqui remeti logo a minha apresentação, né? Porque o Jeca Tatu, o personagem emblemático do Monteiro Lobato, e também aquelas fricções que ele teve, né, com o pessoal da Semana da Arte Moderna, principalmente com a Anitta Malfatti, me chamou a atenção essa discussão, porque no livro da Anísia Trindade, Um Sertão chamado Brasil, é interessante, ela num dos capítulos do livro, ela fala muito sobre isso, sobre essa questão do Jeca Tatu, do Macunaíma, do anti-herói. Muito legal. Ou seja, o samba também ele está envolto nisso. Isso é que é interessante, né? Faz um correlacionamento dos temas e dá para fazer um aprofundamento da questão social relacionada à saúde pública. Mas aí muitos vão se perguntar, né, Paulo César? É seu objeto de pesquisa no mestrado esse trabalho? Aí eu vou dizer não, por incrível que pareça. Mas ele vai fazer parte da minha pesquisa do mestrado, porque quando a gente discute a questão da Anísia Trindade, o sertão chamado Brasil, a gente vai falar um pouco sobre o sertão, sobre progresso, sobre pensamento social. Então, parte dele vai entrar, sim, no meu trabalho de pesquisa da minha dissertação. Mas o que é o mais interessante? Por que eu trouxe isso? Numa das nossas aulas lá do mestrado, uma das disciplinas, o nosso professor pediu que nós apresentássemos um ensaio no final do semestre. Aí eu estava em casa aqui, deu um insight, do nada apareceu isso na mente, né? O samba, que eu sempre gostei de cantar samba enredo, principalmente os mais polêmicos. Aí deu um insight aqui, eu comecei a cantar o samba, aí eu fiz uma conexão, do nada, do samba com o ensaio que o professor pediu. Aí, como eu gosto de escrever, até o pessoal da graduação, né? Na graduação eu já publiquei alguns artigos, eu sempre gostei de escrever. A minha família também tem compositor, tem sambista, até conhecido, não vou falar o nome porque é meio chato. Então, isso já é de raiz, né, de família. Eu puxei mais para o lado da escrita acadêmica, né? Mas até minha filha escreve, compõe música, inclusive, acho legal isso. Eu não sei compor música não, mas eu aprendi a escrever. Então, no período da graduação, eu tive a oportunidade de escrever bastante sobre vários assuntos. Então, por isso que esse artigo ele veio assim também no insight, né? Nessa minha loucura de gostar de escrever, loucura entre aspas, entendeu? Fez com que eu tivesse a oportunidade de trazer esse artigo, mesmo ele não sendo tema da minha dissertação. Ou seja, foi um trabalho do mestrado que, conversando com o professor, ele falou, isso aí dá um artigo, depois você vê isso à frente. Aí ele falou, veio isso à frente, mas como eu sou elétrico, tá dando para ver, né, pela forma de eu falar, eu já fui logo bolando e desenvolvendo o trabalho e virou um artigo.
Aí eu mandei até para ele falou assim, não, isso aqui eu não quero não, eu quero a aula. Aí eu falei, tá bom, professor. Então aí eu fui, transformei no artigo e submeti, e estamos aqui falando sobre ele agora. Ou seja, analisando a história da saúde do Brasil através do conceito social da doença. E isso a gente faz como? Trazendo debate historiográfico que faz com que o conceito da doença ele seja inserido nesse sentido. Quando fala doença, né, mas as pessoas falar de doença, mas as crises sanitárias, as doenças, elas estão ligadas ao pensamento social brasileiro. Não tem como separar. Se separava isso antes. Então, hoje, os debates historiográficos, principalmente a partir da década de 70, entendeu? Eles começaram a trazer uma vertente assim, mais ampla relacionada a essa questão de associar a saúde às pessoas, ou seja, saúde, antagonismo, doença, à sociedade, às pessoas de uma forma geral. Então, pensando assim, as questões dentro do contexto da pandemia, das epidemias, a gente trazendo essa perspectiva histórica, passa a correlacionar isso aos pontos do pensamento social brasileiro. E vamos mais além. Podemos fazer isso, como o trabalho propõe, relacionar a questão de raça, gênero, condição social, nacionalidade, profissão e também os impactos que as pandemias tiveram e como agora a Covid-19 tem nas relações sociais. E também a relação entre nós e os outros seres vivos da Terra. Eu falo isso porque no meio da pandemia da Covid-19, eu também, naquela minha loucura de escrever, eu produzi um artigo que está publicado na revista Educação Pública da Fundação CCERJ, falando justamente sobre a Covid e a questão social, fazendo uma comparação. Por isso que esse artigo do Samba, ele assim, na verdade, é uma sequência daquilo que eu já tenho feito há um bom tempo. E mais ainda, voltando, a proposta de enquadrar a doença no pensamento social brasileiro não é só para aqueles que estão dentro da academia. No meu pensamento, eu falo muito isso lá na faculdade, com os alunos e com os colegas de trabalho, a gente fala muito sobre isso. Eu sempre bato nessa tecla de derrubar um muro que existe entre o mundo acadêmico e o ensino básico, bem como a população em geral. Não que a gente não tenha que fazer linguagem rebuscada, aquelas coisas todas, não. O trabalho acadêmico, realmente, ele precisa de uma linguagem mais técnica e tal. Mas, assim, nesse trabalho aqui, qual foi a intenção? Fazer com que as pessoas comuns também, elas pudessem ver o outro lado. E como eu fiz isso? No meu rascunho, eu procurei, assim, eu enviei para algumas pessoas das quais eu conheço, porque por conhecer muita gente. Então, nesse envio do rascunho, eu enviei para pessoas que não têm conhecimento acadêmico, pessoas mais comuns, enviei para pessoas acadêmicas, enviei também para alguns dos meus alunos, enviei para os colegas e pedi para eles analisarem. Primeiramente, a minha esposa, né? Que tudo que eu faço é minha esposa ali, né? A minha esposa, ela estuda comigo, faz mestrado comigo, ela fez tudo comigo. Eu também fiz matemática, ela fez matemática comigo, fez física comigo. Então, a primeira pessoa que eu pedi para ler foi ela. E ela falou para mim que estava uma linguagem muito simples. Ela é uma crítica. Ela, quando tiver, se eu tiver fazer uma coisa que não tiver legal, ela fala que não está. Ela também é professora. Então, ela foi a primeira a ler. Ela falou, pô, está bem acessível. Aí, mandei para os colegas de trabalho, que não tem nível superior, para ver. Também falaram, poxa, coisas que eu não sabia. Aí foi quando eu falei, poxa, tem que passar isso assim. A ideia, ou seja, fazer com que a academia faça com que as pessoas se aproximem, porque existe também um preconceito das pessoas que não estão no mundo acadêmico. Eles chamam a gente de tudo quanto é nome, de soberbo, arrogante, donos da razão. É mais ou menos assim. Conversando com várias pessoas que têm assim, facilidade de expor seus pensamentos, elas falam isso. Então, por isso que esse trabalho assim, ele trata desse ponto, que é um ponto de conflito, né? Como fala o Bourdieu, né? Vamos para o campo, tem que conflitar. Então, esse ponto de conflito, entre aspas, na verdade, ele não é um conflito. Ele é um conflito que intenciona trazer a convergência, ou seja, incluir a população na discussão do pensamento brasileiro e usando manifestação popular, o carnaval. Que as pessoas, às vezes, não têm ideia de que o carnaval traz da história, assim, se pesquisa. Meu pai era compositor, meu irmão é compositor, meu primo é compositor. Então, se faz pesquisa. Depois da pesquisa, se apresenta aquilo para aqueles que vão fazer o samba enredo.
Aí o samba enredo tem que ser baseado naquela pesquisa. Aí eles fazem o samba enredo, escolhem o samba que está mais próximo da pesquisa, que vai ser fácil das pessoas cantarem. É mais ou menos assim. Então, por causa disso, seria, entre aspas, fácil todo mundo entender, mas as pessoas nem sabem como funciona. Tem gente que está lá no meio do samba. Eu conheço muitos que estão há anos, há décadas no meio do samba e não sabem como funciona. Nem a escolha de um samba enredo e nem se o samba enredo tem uma história. Tem gente que nem acompanha isso. Então, um dos objetivos do trabalho é esse, né? Incluir a população na discussão do pensamento brasileiro e, nesse trabalho, contextualizar dentro do conceito da história das ciências e da saúde. Isso é que é interessante. Por quê? Porque a ideia é fazer com que esse entendimento tenha um alcance bem mais amplo e dentro do entretenimento. Isso que no meu pensamento, né? Não sei se para todos é assim, mas no meu pensamento é interessante. Por isso que a proposta, né, para utilizar a letra do samba enredo, ela vai muito além do que entretenimento. Ela entra, sim, na questão acadêmica, entra na questão da experiência social da doença e também nos impactos das políticas públicas que são implementadas para combater a doença. Então, esse ponto também, né, é para ficar claro no trabalho. Que é interessante que no meu resumo, eu falo sobre a conexão do assunto com a Argentina, né? Aí algumas pessoas podem até me questionar, mas o que tem a ver o pensamento social brasileiro com a situação na Argentina? O interessante é que quando a gente fala do pensamento social brasileiro na questão da doença, na questão da história da saúde, nós temos de lembrar também do sanitarismo. O samba fala sobre isso, a questão sanitarista. Aquela paz vovó, quando era doente, era curada com elixir, biotônico e outros chás. Então, ele fala ali da questão sanitarista. Isso é que é interessante. E nessa questão sanitarista, entra a questão de gênero. E, paralelamente ao questionamento do samba, na Argentina, estava tendo um problema relacionado às costureiras e às prostitutas, porque estavam colocando a culpa nelas por causa da questão da tuberculose. Ou seja, a questão de gênero. As costureiras, as prostitutas eram as causadoras da tuberculose. Mas aí foi provado que, por pesquisa mesmo, que isso era totalmente incoerente e, na verdade, outras situações que causavam a tuberculose. Isso foi mostrado depois, né? Inclusive, o artigo do Armus fala até sobre a questão do tango, né? Usavam o tango para discutir a questão de gênero. Por que isso é importante? Porque esse debate sanitarista ele era contemporâneo do debate sanitarista aqui no Brasil, do debate eugênico, Roquete Pinto, Renato Kell, e por aí vai. Então, o samba traz isso. Se fizer uma análise dele assim bem minuciosa, ele vai muito mais do que eu estou falando no meu trabalho. Ele vai muito mais mesmo. Por quê? Porque tem questões ali que eu não vou nem discutir, porque acho que esse samba dá até um livro, se for parar assim para fazer com calma. Esse artigo de que vai dar 15 páginas não é o suficiente para explicar. Mas por quê? Porque a questão ela não fica presa necessariamente aqui a só nós, porque a gente fala do norte global, do sul global, o samba, ele trata disso. Em que sentido? Nos debates eugênicos aqui no Brasil, nós passamos a inverter a situação. Como nós, deixamos de ser periferia em produção de conhecimento e passamos a ser centro de produção de conhecimento. Por quê? Porque o debate eugênico no Brasil, eles se aprofundaram numa situação assim muito maior do que se é discutido. Porque quando fala em eugenia, se fala, pensa em Hitler, pensa em limpeza étnica, mas o debate eugênico do Brasil, que o Vanderlei de Souza trouxe, a Nancy Stepan também, ele vai muito mais que isso. E o samba, ele puxa isso. Ele chama essa situação. Ele também fala sobre a construção histórica da saúde no Brasil, que inclui a criação da Fundação Oswaldo Cruz. Fala sobre a importância da Fundação Oswaldo Cruz no nosso desenvolvimento nacional e o papel da Fundação Oswaldo Cruz no pensamento social brasileiro. Às vezes, as pessoas não têm noção de como funciona a Fundação Oswaldo Cruz. Claro, eu não tenho aqui como falar tudo, porque eu não sei como funciona tudo. Mas o tempo que eu estou lá fazendo mestrado, deu para ver que o alcance da Fundação Oswaldo Cruz é muito, muito maior do que muitas pessoas pensam. Inclusive, eu criei um canal no YouTube que eu estou, aos poucos, fazendo esse tipo de divulgação, fazendo com que as pessoas conheçam mais a Fundação Oswaldo Cruz, porque mesmo eu sendo do mundo acadêmico, mesmo eu escrevendo artigos,
Eu só passei a conhecer a Fundação Oswaldo Cruz depois de fazer, de forma mais plena, depois de começar a realizar o meu mestrado lá. E estou conhecendo mais ainda, não conheço tudo. Por isso que eu entendo que é importante, dentro do contexto aqui do trabalho, realizar o debate historiográfico sobre desenvolvimento, implantação e manutenção da saúde pública. Por quê? Porque fazer isso, a gente entende que isso tem a ver não só com política, mas também tem a ver com economia e tem a ver com o social, com o pensamento social, com certeza. Vou repetir, precisamos derrubar esse muro da academia, fazer com que o cidadão comum ele tenha a oportunidade de entender, apreciar, tirar proveito, porque às vezes a pessoa come um doce, come qualquer coisa, mas ela não aprecia. Um alimento, às vezes come rápido, não aprecia. Então, vamos dar a oportunidade da pessoa fazer com que aquele alimento seja apreciado. E como? Tornando assim, quando possível, a linguagem mais simples. E utilizar todos os meios de comunicações possíveis, na internet, como o evento mesmo está sendo transmitido pelo YouTube, internet, Facebook, para fazer com que as pessoas façam uso dessa tecnologia para o bem, não para o mal, né? Como essas fake news, essas coisas horríveis aí, que a internet está sendo usada. Então, voltando lá ao canal, no meu canal, a ideia é essa também, usar essas festas populares para trazer o conhecimento acadêmico para as pessoas. E as pessoas realmente estão interagindo, estão achando interessante. Claro, né? Trazer, como o Piaget falou, mas dentro da sua capacidade. Não dá para inventar, não dá para empurrar as coisas para as pessoas assim, de uma forma assim que elas tenham excesso de informação, mas de um jeito que elas possam tirar proveito. Eu acho que esse samba aí, ele de todos que passaram na minha mente, esse ficou mais próximo de fazer isso. Por isso que precisamos, né, observar o alcance da abrangência que envolve inúmeros conceitos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Claro, né, que a gente vai, assim, tomando as palavras do Paulo, eu chamo aquilo que o Paulo falou, a ideia sair daqui de dentro para fora, tanto na faculdade como lá no mestrado, eu chamo de Brasilcentrismo. As pessoas até sorriem quando eu falo isso, né? Brasilcentrismo. Acho interessante. Não que nós façamos igual os europeus, o eurocentrismo, né? Que é cultura de dominação, não. Mas centro de formação de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Nós, os brasileiros, temos a capacidade de fazer isso. E como nós podemos fazer isso? Fazendo com que não só nós do mundo acadêmico, mas que as pessoas, de uma forma geral, se interessem por vários tipos de assuntos. Porque o cidadão bem informado é um cidadão mais consciente. O cidadão mais consciente, ele consegue tomar decisões melhores na sua vida. O que falta na nossa sociedade é nós incutirmos consciência às pessoas, uma consciência ligada a conhecimento. Isso é interessante. Claro, educação básica familiar, com certeza. Mas o conhecimento, ele é interessante, porque quanto mais você conhece, mais chance você tem, menos chance você tem de ser enganado. Isso é interessante. Por isso que devemos nos esforçar na questão da historicidade das doenças. A gente tem que ligar essa historicidade à historicidade do ser humano. Não tem jeito. Doença, ser humano, no nosso corpo nós carregamos bactérias que são boas, a maioria são boas, algumas ruins. Então, não tem essa separação, tem a simbiose. A natureza em si também, não tem como nós vivermos sem ela. Então, a doença não dá em ser morto, dá em ser vivo. Então, a doença vai dar em nós. Então, a doença, ela ajuda, nós discutimos várias situações. Hoje nós estamos aqui na plataforma digital por causa de quê? Claro que nós ficamos tristes, morreram mais de 700 mil pessoas, mas uma crise sanitária proporcionou o uso melhor das plataformas, o desenvolvimento das plataformas, a melhora. Hoje a gente faz coisas que não fazíamos antes. Então, a doença, ela é isso. E nós podemos, não temos como, o ser humano estava pensando, você não controla, você não acaba com todas as doenças. Tem situações que nós convivemos com ela. O vírus da Covid é um exemplo. Ele não vai ser, o vírus não é erradicado. O vírus, a gente adapta a nossa situação. O vírus é um ser que o nosso organismo se adapta. A gente tem ele se adapta, aí vem o outro, aí o nosso organismo vai se adaptando. É assim que funciona o vírus. Então, a doença é isso. Ela faz com que nós discutamos muitas coisas relacionadas à sociedade. Por isso que devemos lembrar que a doença, ao mesmo tempo, é um problema, mas também uma ferramenta de grande importância, tanto para a história da medicina, bem como para as ciências sociais como um todo. Nós devemos
ficar atentos nisso, porque a doença, ela media a estrutura das relações. Então, o samba, ele vai justamente nessa toada, né? Ajudar as pessoas a entender a discussão sanitária, as críticas que foram feitas, os trabalhos que foram feitos, e mais ainda, aprender disso e evitar situações que ocorreram no passado. Essa é a ideia também, né, da história. Então, eu fico aqui feliz, né, de poder falar um pouco sobre o trabalho e agradeço a vocês por ter me dado essa oportunidade, né, de discorrer um pouco sobre esse assunto. E muito obrigado mesmo. Um grande abraço aí para todos.